Fala, ociosos, tudo certo? Eu sou o Rafa. E galera, o Homem de Ferro morreu em Vingadores Ultimato, mas a gente sabe que vai surgir outra pessoa para assumir o lugar do Homem de Ferro. A gente sabe que não vai ficar sem Homem de Ferro, porque isso já aconteceu nos quadrinhos e provavelmente vai acontecer nos filmes também, para continuar o legado dele. Mas afinal, quem poderia ser o Homem de Ferro novo? Quem seria digno de continuar o legado de Tony Stark no UCM? É sobre isso que a gente vai debater aqui hoje. A primeira pessoa que pode ser a substituta do Homem de Ferro é o Homem-Aranha. Galera, o Homem de Ferro, ele era um símbolo, mas considerado como um símbolo. Ele era um super-herói muito importante para a Terra. Então a pessoa que iria substituí-lo não necessariamente precisaria usar a armadura dele para continuar o legado dele. Ela só precisaria representar o mesmo símbolo que ele representava. Então eu acho que o Homem-Aranha conseguiria passar muito bem uma sensação de segurança para as pessoas da Terra. E é só lembrar que no trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, o Nick Fury disse que o Homem-Aranha estava sozinho, que não existia mais Homem de Ferro para ele pedir ajuda e os Vingadores tinham sido desfeitos. Cada um estava cuidando dos seus próprios problemas e os problemas da Terra sobrou para o Homem-Aranha. Então, se ele não resolver os problemas da Terra, ninguém mais vai resolver, ele vai estar sozinho. Por isso que o Homem-Aranha pode ser um dos super-heróis que vai estar substituindo, entre aspas, o Homem de Ferro no CM. E o próprio ator do Homem-Aranha, o Tom Holland, é um ator jovem, tem contrato para vários outros filmes dentro da franquia e ele mesmo já afirmou que gravaria mais 20 filmes na pele do super-herói. Ou seja, o Homem-Aranha ainda tem muito chão pela frente até ele chegar no final dele no UCM. Ainda vai rolar muitas histórias com o Homem-Aranha. Mas é óbvio que o Homem-Aranha ainda precisa de muita experiência até se tornar o novo Homem de Ferro. E provavelmente ele não vai substituir o Homem de Ferro aí nos próximos anos. Até ele se sentir mais confiante e ele ter mais experiência como o Homem de Ferro tinha. Um dos outros substitutos que podem substituir o Homem de Ferro é o Harley Kerner. Para quem não se lembra, o Harley Kerner é aquele garoto que ajudou o Homem de Ferro no filme do Homem de Ferro 3. E ele também estava presente no funeral do Homem de Ferro em Vingadores Ultimato. Ele era aquele adolescente que ninguém reconheceu. Em Homem de Ferro 3 é mostrado que ele tem um certo conhecimento em tecnologia e ele é muito inteligente. Mais inteligente do que a média das pessoas. E agora que ele já cresceu, que já virou um adolescente, ele deve estar muito mais inteligente. Então ele deve estar preparado para substituir o Homem de Ferro caso seja necessário. E nos quadrinhos existe o Rapaz de Ferro. Ele é um herói que usa a mesma armadura do Homem de Ferro e que foi integrante dos Jovens Vingadores nos quadrinhos. Então isso já indica que há uma possibilidade de que esse Harley Kerner poderia se tornar o Rapaz de Ferro. Outra pessoa que poderia substituir o Homem de Ferro é a própria filha dele que apareceu em Vingadores Ultimato, a Morgan Stark. O problema é que ela ainda é uma criança no ano atual do MCU. Ainda levaria algum tempo até ela ter idade suficiente para poder ser a substituta do Homem de Ferro. Mas isso não deixa de ser uma possibilidade, né, galera? Provavelmente, em algum momento da franquia, quando os filmes estiverem mais avançados, quando tivesse passado mais tempo, provavelmente ela vai assumir o manto do pai, que é ser o Homem de Ferro. Ou no caso dela, a Mulher de Ferro. E por último, quem melhor para substituir o Homem de Ferro do que ele mesmo, só que de uma realidade alternativa? Essa é a possibilidade mais improvável de todas.
já que a gente sabe que o ator que interpreta o Homem de Ferro, ele disse que não quer mais fazer o Homem de Ferro e o cachê dele é muito caro para Marvel, ele ficou muito caro, então não vale mais a pena a Marvel continuar mantendo ele, mas isso não deixa de ser uma possibilidade, ainda que muito improvável, já que a gente viu o surgimento do multiverso no trailer do filme do Homem-Aranha Longe de Casa. Mas isso é muito improvável, como eu falei, galera. Acho que a gente vai ficar sem Homem de Ferro por um bom tempo mesmo. A saga do personagem se encerrou no Vingadores Ultimato. A Marvel fez um bom trabalho no final de saga do personagem, na conclusão da saga dele. E tudo indica que ele não vai voltar por um bom tempo. Mas a gente sabe que a Marvel gosta de fazer as coisas com calma. Tanto que o Vingadores Guerra Infinita já estava planejado desde o primeiro filme dos Vingadores, quando o Thanos apareceu pela primeira vez lá em 2012. Então a Marvel gosta de fazer as coisas com muita calma e juntando tudo depois. Então provavelmente a gente vai ver aí o surgimento do novo Homem de Ferro nos próximos filmes da Marvel. De pouquinho em pouquinho a gente vai descobrindo quem que vai continuar o manto do Tony Stark. Isso é tudo, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações para receber notificações de vídeos novos toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e fui!